Estamos de volta com mais um Debaixo da Moita, o seu podcast. E olha, hoje eu trago aqui um bate-papo com uma advogada para a gente tocar num assunto que está no hype, viu? Olha, o assunto está bem agitado na nossa cidade, que é o precatório dos professores. Passou aí o Dia dos Professores, ninguém sabe como ficou. É um assunto que todo mundo já escutou, já ouviu falar, mas eu acho que nem os detentores dos seus direitos talvez não conheçam com tantos detalhes como a gente vai trazer para você nessa noite maravilhosa de sexta-feira, porque eu estou aqui para bater um papo com a doutora Mileide e aqui a gente vai esmiuçar tudo, né, doutora? Com certeza. Tudo bem com você? Tudo bem. Doutora, olha, meu internauta, se você puder dar um like aí, já ir se inscrevendo, eu fico muito feliz e queria até relembrar aqui que a doutora Mileide, ela, além da faculdade, todo dia ela imerge direito, nem que não queira. Porque em casa, além dela tratar do direito, porque é advoga, né, doutora? Isso, com certeza. O esposo é advogado, a irmã é advogada, o cunhado é advogado, a mãe é vereadora, que ela legisla, né? Trabalha fazendo a lei, né? Construindo a lei, montando as leis, e ainda é sindicalista, né? Exatamente. Então, pense numa pessoa que vive o dia inteiro assim, falando do direito, entendendo o direito, então é a pessoa mais ideal para a gente tocar nesse assunto, né? Inclusive, a gente está aberto para algumas pessoas que tiver também o seu ponto de vista sobre o assunto do precatório também, a gente disponibiliza o espaço aqui para vir aqui para bater um papo. É um prazer estar aqui e espero colaborar positivamente com essa discussão, com esse tema, e tanto tenho trabalhado bastante no celular, conversando em reuniões, em diálogo, em sessões, em assembleias, e vir para cá, para um canal em que chegue na sociedade de forma geral, é uma satisfação para mim, porque é um assunto que interessa a todos, uma vez que a educação diz respeito a todo mundo que faz parte do nosso município, da criança até os pais, porque a educação é quem forma o cidadão. Então, a base de tudo está aqui, na educação. Pois é. Então a gente vai começar. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. É a primeira vez, né, que você está vindo ao nosso podcast. Espero que venham muitas outras, né? É um prazer. Meu nome é Mileide, eu sou filho da Marrinha, vereadora de 6 mandatos, está agora no 7º, neta do Zé Manso, que faleceu, também foi vereador de 4 mandatos. Tenho minha irmã, como o Oitia falou, advogada, meu marido, sou esposa do Tibério, que também é advogado. Meu cunhado, marido da minha irmã, também é advogada. Meu outro cunhado, que é o Chiquinho, também é advogado. É realmente uma família toda envolvida na área da legislação. Minha mãe trabalha diretamente com as leis, né, desde que ingressou na política. E antes também, porque ela já era representante de classe, e a representação de classe é inevitável, o trabalho diretamente com a legislação, porque é a partir dela que se reivindica direitos, modifica, acrescenta, tira, melhora. Então, a gente já nasceu com isso. Eu troquei meus dentes vendo essa luta e vivendo essa luta da minha mãe dentro de casa em favor da classe, né? E é um prazer estar nesse momento histórico para a nossa cidade, porque esse precatório do Fundef é um benefício que há muitos anos é aguardado pelos professores. Gente, infelizmente, até que já faleceu e não teve o prazer e a felicidade de receber. Quem vai receber agora são os herdeiros. Mas, para mim, é muito gratificante poder participar desse processo, colaborando de forma positiva diretamente para os professores. Doutora, o precatório ele não é um benefício, eu creio que não. Quando ele surgiu e o que é realmente? O precatório é uma diferença que... O precatório, na verdade, ele é do Fundef. O que é o Fundef? É um recurso que a União repassa diretamente para os municípios. Ele já é extinto, né? O Fundef, né? O Fundef, o extinto Fundef, que hoje é Fundeb. Só mudou a terminologia, né? Então, o Fundef, que é o precatório referente à época do Fundef, é um valor que a União repassou a menor para o município. O município recebeu a menor, pagou a menor para os professores e... trabalhou a menor também na educação, porque o recurso do Fundef ele é dividido em 60% para os profissionais da educação, magistério, e 40% para investir na educação em si. Se o município recebeu um valor a menor, ele pagou menos para o professor e ele também investiu menos na educação. Então, é uma reparação desse valor a menor que recebeu do período de 98 até 2006, de todos esses anos, em todos esses anos.
Esse A menor, você poderia explicar melhor sobre ele? Esse A menor, a União repassava e os gestores da época não tinham conhecimento. Se estava certo, se estava errado, simplesmente recebiam e investiam. Ocorreu que, depois de muitos... Até então, eles achavam que era o valor total. Que era o valor total. Todo mundo recebia. Sempre foi um recurso muito bom, né? O Fundef e hoje Fundeb, porque é um dinheiro certo, cai direitinho, é um recurso vinculado, tem que ser investido exatamente na educação. Então, é um dinheiro muito bom para a manutenção da educação. Não falha, é federal. E aí eles recebiam, sempre foi direitinho todo mês, nunca ninguém questionou a diferença, né? Nunca ninguém percebeu que era menor. Quando surgiu a discussão de que o valor era menor, já foi em 2014, aqui no nosso caso, município de Frecheirinha, na gestão do prefeito Carleone Júnior. Carleone se atentou para esse detalhe e ele deu entrada na ação enquanto município, reivindicando essa diferença para o município de Frecheirinha. O município de Frecheirinha, representado pelo prefeito Carleone, ingressou na justiça contra a União, reivindicando a diferença do Fundef, desse período anterior à gestão dele, que foi de 98 a 2006. Mas não foi de 98 a 2006, porque o direito é de 98 a 2006. Só que quando o Carleone entrou, que foi em 2014, um período já estava prescrito. Então, ele só conseguiu reivindicar a partir de 2002. A petição inicial do advogado, quando reivindicou o direito para o município de Frecheirinha, ele pede a correção, as diferenças de 2002 até 2006. Como é que ficou de 98 até 2001? Infelizmente, o município de Frecheirinha perdeu pela prescrição. Os gestores anteriores não se atentaram para esse detalhe, para esse direito, e em razão disso ninguém reivindicou, e o que não foi reivindicado caiu na prescrição, só conseguimos a partir de 2002 até 2006. Esse valor de 2002 a 2006, ele tem crescido de lá para cá? Tem ganhado algum juro, algum valor a partir daí, não? Com certeza. É um valor que... se fosse exatamente o valor da época, ele já não valeria mais nada, né? Porque existe o aumento de salário, existe correção, existe tudo. Então, esse valor é da mesma forma. Hoje ele está numa conta judicial e ele continua crescendo. Tem correção monetária, tem juros, tudo acompanhando o principal. Ele era um valor na época da ação, hoje ele é outro, e quando ele sair, efetivamente cair na conta do município, ele já vai ser outro. Porque o juros está correndo, a correção também, e só para de correr quando for efetivamente recebido. Esse juro, ele é pago por... Só um detalhe que é importante a gente ficar sabendo, esse juro ele é pago por o banco ou ele vai sendo atualizado, esses juros, por o município ou pela União? Como é que... Na verdade, é a União quem pagou, está numa conta judicial, e o pagamento está numa conta bancária judicial. E vai ser transferido quando o município receber efetivamente, que na data de hoje ainda não recebeu efetivamente, está disponível. O município de Frecheirinha, na gestão atual, solicitou o levantamento, mas ainda não recebeu. Quando for receber, vai cair também numa conta judicial, numa conta bancária do município, aberta para este fim. Existe, inclusive, uma questão, porque na sentença diz que o recurso tem que ir para a conta do Fundeb do município, mas o município, orientado pelo advogado do município hoje, na gestão atual do prefeito Gargamel, achou por bem abrir uma conta especificamente para esse fim, para receber esse recurso, porque assim fica mais fácil a transparência. Quando o recurso cair, vai saber exatamente quanto é e ele vai ter uma facilidade maior de fazer a prestação de conta, comprovar o que ele pagou com cada valor. Doutora, o gestor passado, ele fez um vídeo dizendo que não tem nada de extraordinário, não tem nada de tão difícil, de tão complicado. E por que no momento está sendo tão complexo desse jeito? Porque quase ninguém, como eu até falei, que até pessoas que têm esse direito, né? E às vezes não está compreendendo como é que está acontecendo as coisas. Por que essa complexidade toda? A polêmica maior está sendo realmente em questão de números. Na verdade, não é nem números, é interpretação. Como é que a sentença judicial diz? A sentença judicial... Só voltando um pouco para a história para eu chegar nesse ponto. Carleone deu entrada em 2014 com a petição inicial e ele reivindicou o período de 2002 até 2006. Foi reconhecido para o município, que era devido. Em 2023 houve a audiência, foi quando o prefeito, então, Elton Luiz, na época, participou da audiência representando o município com a União. E nessa audiência, a União ofertou uma proposta de acordo, que era receber todo o direito reivindicado com uma redução de 30%, que é chamada de deságio. Isso é de praxe
não é opção nem da União e nem do gestor da época. Acordo sempre tem a perda, e nesse caso foi de 30%. O gestor da época não abriu mão do período de 98 até 2001. Esse período não chegou a ser discutido na ação de Frecheirinha contra a União. Ele abriu mão de 30% do período de 2002 até 2006. O primeiro ponto. Outra coisa, a questão da polêmica, né? Então foi por isso que não veio, por causa que ele não abriu mão desse outro período que já estava prescrito. Não, ele não teve nem essa oportunidade. Entendi. O que está prescrito nem se discute mais. Não Entendi. é mais objeto de petição. Entendi. Entendeu? Ele não teve a oportunidade de reivindicar, discutir, brigar por 98 até 2002. Não coube, não chegou para ele. O que chegou para ele foi só já ação pronta, feita, encaminhada de 2002 até 2006. E nesse período de 2002 a 2006, ele aceitou o acordo. Por quê? Porque o dinheiro chegaria mais rápido para o município e o prejuízo, a perda que ele renunciou foi 30%. Porque o acordo é assim, você tem um benefício e um prejuízo. E você faz o cálculo que se compensa ou não. Professores queriam receber, o município queria receber, ele achou por bem fazer. Mas realmente a crítica maior por que não foi concluído? A crítica maior é porque... Primeiro, a classe ficou insatisfeita, a manifestação da classe foi porque não houve a combinação com a classe. Esse recurso é um valor devido para o município e para os professores. São 2 beneficiários inicialmente, né? E aí, o município reivindicou, ele é o autor da ação, os professores não eram partes no processo, o interesse deles estava sendo defendido pelo município. O gestor da época, que foi o Elton Luiz, fez o acordo e não comunicou à classe. A reivindicação da classe é essa. Todo mundo quer receber logo. Se tivesse consultado, com certeza a classe teria dito, receba, faça o acordo, mas a classe é insatisfeita porque diz que não houve transparência. Esse é um questionamento da classe. Passando para o acordo em si. Ele fez o acordo em 2023, por questões processuais não saiu imediatamente. O advogado foi questionar, porque na sentença ficou determinado pelo juiz que o advogado tinha direito a 20% dos juros. Advogado contratado pelo município de Frecheirinha para reivindicar o direito do precatório do Fundef. E aí o advogado questionou, disse que tinha um contrato com quem o contratou, que foi o prefeito Carleone, na época, em 2014, e que o contrato dele era 20%. O advogado ainda é o mesmo? Ainda é o mesmo. Até o mesmo processo. E ele disse que o contrato dele era 20% do valor total do crédito. Uhum. Juros, correção monetária e principal. Não só dos juros, como tinha sido sentenciado. Ele entrou com recurso, e esse recurso dele foi o que retardou que o dinheiro chegasse no município ainda na gestão do prefeito Elton Luiz. E aí, o recurso foi analisado e ele venceu. O colegiado decidiu que é devido ao advogado contratado pelo município de Frecheirinha o recebimento no valor de 20% do total do crédito, a título de honorários advocatícios. E sobre a sentença em si, muito boa. Eu costumo dizer no grupo dos professores que nossa Frecheirinha é abençoada, porque nossa sentença é diferente dos outros municípios aqui da região. Em todos os outros municípios, na sentença é separado. Existe o valor principal, existe a correção monetária e existe os juros. E quando separa esses valores, havia um entendimento consolidado até, jurisprudencial, decisões e tudo, de que os juros pertenciam ao município. No nosso caso, a nossa sentença é diferente. O prefeito Elton Luiz optou por fazer um acordo diferente. Ele disse que não, os juros não pertencem ao município, ele somou tudo, o principal, a correção monetária e os juros, e desse valor total ele colocou na sentença que 60% do crédito total é para os professores, e 40% é para o município. Ou seja, os outros municípios, os professores tinham direito a 60% apenas do principal e os juros inteiro ficaria só para o município. No nosso caso, não. Os professores, pela sentença, têm direito a 60% do crédito total. Certo? Certo, incluindo juros e mora. Incluindo juros e mora. E essa é a divergência, é o nosso ponto de embate com o atual prefeito Gargamel. Nós estivemos aí de julho até agora discutindo como é que seria o cumprimento dessa sentença, porque existe um ponto de divergência. O prefeito continua com o entendimento de que não é sobre o total. Para os professores é devido 60% do principal, o que diminui para os professores e muito. Num valor estimativo de 10 milhões de reais, que é a base do nosso precatório, ele está mais, como foi dito inicialmente, houve correções, hoje ele deve chegar perto de 12 milhões,
mas a base era 10 milhões, 60% pela sentença é para os professores. Então, no mínimo, e a sentença diz isso, no mínimo, 60, podendo ser mais, pode ser 70, 80, 90, 100, o mínimo é 60%. De 10 milhões, 6 milhões pela sentença é devida para os professores. No projeto de lei que o prefeito Gargamel enviou para a Câmara, não é assim. A proposta dele no projeto de lei é que 60% do crédito principal fique para os professores, separou os juros e correção monetária. Juros e correção monetária, ele paga... Até porque não pode mexer no valor principal, né? Não pode, Isso aí é cristalino. Intocável, né? Isso. E aí ele separou os juros e a correção monetária do principal. Quando ele separa, paga o advogado dos juros, né, o valor do advogado, e o que sobra ele divide 60% para os professores e 40% para o município. No nosso entendimento, eu falo nosso enquanto classe, nós entendemos que está descumprindo a sentença, porque a sentença é clara e objetiva, é 60% do total do crédito. É termo da sentença, eu não estou botando nem tirando nem uma palavra nem uma letra, é o pedido da sentença. Isso você está falando do dinheiro base. Do dinheiro base. E dos juros, como é que fica a situação? Aí, aí que tá, a sentença, ela junta tudo. O principal, o crédito e os juros. O crédito total que ela chama é a soma dos três. Então, no caso, ele não tem... Bem, agora que eu vim entender, se você falou que nos outros municípios separam, exatamente. Aqui não separa. Não aqui separou. Porque a nossa sentença é diferente. A nossa sentença diz exatamente isso. Que o dos professores é no mínimo 60% do crédito total. Os outros municípios dizem o quê? É 60% do crédito, ou do crédito principal ou só do crédito. Mas, doutora, não diz o total. Doutora Mileide, assim... E a sua orientação para pagar o advogado, para sair o honorário do advogado, sai de onde? Quem decidiu isso aí foi o juiz nos autos do processo. O juiz, na verdade, não, o colegiado. O juiz decidiu na sentença e foi confirmado no acórdão que julgou o agravo. É pacífico e os professores reconhecem e defendem também este pagamento, porque é devido. 20% do total do contrato, do total do crédito, que é também principal, juros e correção monetária, soma tudo, 20% é para o advogado. E ele deve ser pago exclusivamente com o dinheiro dos juros. Por quê? O dinheiro do Fundef... Mas você não disse que é tudo junto? É tudo junto, não separa. E como é que tira o dinheiro do juro para o advogado? Pronto, é um cálculozinho de matemática. Tem uma professora que diz, e que quando eu escutei, foi a explicação mais objetiva que eu já tinha escutado, que é um probleminha de interpretação e de cálculo de uma 6ª série, que hoje deve ser o 2º ano. Você tem um credor, que no caso é o nosso município, né? O credor tem R$100 e ele tem 2 credores desses R$100. Ele vai receber R$100. O credor é o município, recebe da União R$100. E desse dinheiro que ele recebe, ele deve a 2 pessoas, aos professores e ao município e ao advogado. E ao advogado. Na sentença diz, pague aos professores no mínimo 60% total do crédito. 60% total de R$100 é R$60, é para os professores. A sentença também diz, pague 20% do total do crédito para o advogado, a título de honorários contratuais. O advogado, então, tem direito a receber seus R$20, que é 20% de R$100, né? Então, não tem, para nós é objetivo. Ele pega o 100, tira dos juros, os juros é 4 milhões, em torno de 4 milhões. Não dá para dizer um valor exato, como eu lhe disse, fica atualizando. Os juros é em torno de 4 milhões. Ele pega o dinheiro dos juros e ele paga o advogado. De 4 milhões, 2 milhões é para o advogado. Ele consegue tirar, tá tranquilo, é matemática. Volta lá para os 10 milhões, que é o total do crédito. Volta para a raiz, total do crédito. Do total do crédito, quanto era? 10 milhões. Aí pega o total do crédito, calcula os 60% para os professores, que é o quanto? 6 milhões. É aí o ponto de divergência da classe com o gestor. O cálculo que ele faz é diferente. Ele não volta para o total do crédito. Tanto é que no projeto de lei ele mudou o termo. Ele não copiou e colou o que estava determinado na sentença, que foi o que os outros municípios fizeram. Pegaram a sentença, copiaram e colaram e transformaram em projeto de lei, foi para a Câmara, foi para a Assembleia, no caso do Estado, aprovou, virou lei. Frecheirinha não copiou e colou. Ele editou, refez, digitou realmente o projeto e ele colocou do crédito principal. Ele tirou do total do crédito e colocou do crédito principal. Qual é a defesa dele? De 10 milhões, 2 milhões ele paga ao advogado a título de honorários contratuais, fica 8 milhões. E acaba aqui dando quase que no mesmo, né? Ou não? Não, tem uma diferença. Os professores perdem nessa divergência aí em torno de 1.200.000, com a atualização talvez chegue a 1,5 milhão. É um valor muito relevante
e é por isso que causou tanta discórdia. Porque se fosse um valor pequeno, teria sido mais fácil alinhar um acordo mais cedo, né? Infelizmente o valor é alto e é por isso que a divergência foi tão grande. Está sendo tão grande ainda, né? Eu ainda não estou conseguindo entender, não sei se o meu internauta está conseguindo, pode até deixar um comentário aí, porque qualquer dúvida eu acredito que a doutora Mileide depois repasse para você, meu internauta. Isso. É sobre a questão de... Porque assim, você acabou de me dizer que o gestor Elton Luiz, ele pegou, colocou tudo no mesmo, na época, ele fez a lei com tudo no mesmo... na mesma lei. Só, tudo num patamar só. Um bolo só. Ele não dividiu. Isso. Né? Só que desse dinheiro não pode tirar para pagar o advogado. Aí você falou aí que, assim, eu não estou querendo, eu estou só querendo entender. É porque assim, quando você coloca na sentença... Você até já explicou, mas eu não consegui entender ainda. Vou tentar ser mais objetiva. Pronto. Quando você coloca na sentença o crédito total, que os professores têm que receber no mínimo 60% do crédito total... você soma tudo e tira 60% para o professor. Mas lá na frente, existe um valor que é desvinculado. O município não pode pegar o dinheiro do Fundef, hoje Fundeb, para pagar qualquer outra despesa que não seja relacionada à educação. O honorário contratual do advogado é educação? Não. Ele é um serviço jurídico que ele está prestando. Embora seja em favor da educação, ele não é considerado uma despesa da educação. Ele pode sair do rendimento da educação, mas não do dinheiro que veio para a educação. Exatamente. Né? Aí por isso que foi acertado que o pagamento do advogado tem que ser necessariamente dos juros. Quando vem da justiça o valor, ele vem o bolo total, mas ele vem explicando o que é cada valor. Ele vem dizendo, os juros é tanto, a correção monetária é tanto, o principal é tanto, que soma tudo dá tanto. E é a partir daí que se constrói as teses. O prefeito, na minha visão, ele não separou porque a sentença separa, porque a sentença não separa. Ele separou porque no cálculo que vem separado, discriminado cada valor, vem separado. Você está entendendo? A minha visão é essa. E por quê? Porque também ele defende uma outra corrente, que o direito está aí para isso, e graças a Deus que é assim, é o Estado Democrático de Direito, eu não é obrigado a pensar igual, não sou obrigado a pensar igual a ele, nem ele é obrigado a pensar igual a mim, nós somos obrigados a respeitar um ao outro, mas não pensar da mesma forma. E ele defende uma outra linha de jurisprudência que diz que os juros sim do município, não pode ser junto, e que o total do crédito que a nossa sentença se refere é somente ao principal. O prefeito defende essa linha. E nós, professores, defendemos que o total do crédito é o total do crédito. É somando. Como eu lhe disse, é uma questão de, inicialmente falando, leitura de interpretação de leitura mesmo. Mas eu já vi ele falando que ele dá até 80% do juro depois que ele pagar o honorário com ele, né? O honorário do... Como é que funciona isso aí, Pronto. doutora? Primeiro a gente teve fases, né? Uhum. Inicialmente, quando a primeira reunião que houve, quando anunciou-se que o dinheiro vai chegar, o dinheiro vai cair na conta, estamos só esperando, já abrimos a conta, tinham vários pontos de dúvidas, de divergências. Ele apontou que ia pagar do jeito que a sentença mandou. Ele também não tinha ainda a propriedade da sentença que a gente hoje tem, porque isso foi uma construção. E aí ele disse, vou ter que cobrar imposto de renda, e não mencionou os juros, porque na cabeça dele o juro era do município, era uma questão que não era divergente. Na cabeça dele, tanto nós como ele entendiam que o juro era do município. Quando ele falou do imposto de renda, a classe reivindicou que o imposto de renda não é devido, porque a verba indenizatória não é devida. Ele levou disse que estudar com o jurídico dele, analisou, depois retornou para a classe. Realmente não vou cobrar o imposto de renda porque não é devido. Voltou, a discussão então agora é dos juros. Foi quando ele apresentou, imposto de renda não é devido, mas os juros é do município. Os juros não é o principal. E nós defendemos que os juros fazia parte do principal para fins de pagamento do professor, para fins do cálculo de base do pagamento do professor. Porque a sentença aqui diz que é 60% do total do crédito, no mínimo, para o professor. Entendeu? Rapaz, dá nó na cabeça da gente, porque o que eu consigo entender é o seguinte, eu vou falar aqui mais uma vez, talvez eu esteja até repetindo a mesma coisa, ou se estou é porque não entendi ainda. Certo. Ele, por o que eu entendi, né, ele quer repassar do dinheiro base 60% para o servidor, né? E ficar com 40%, que é de direito, né? Sim. É de direito. Do juro, ele quer pagar os honorários, que foi o que o advogado ganhou na justiça, né? Sim. Ele quer e o restante, ele não quer dar 60%, ele quer dar 80% dos juros
E se eu não estou enganado, ainda vi ele falando que desses 20% que vai sobrar para ele dos juros, ele ainda vai repassar para professores do ensino infantil que, salvo engano, não fazia parte na época desse... Eles não foram contemplados diretamente com esse benefício. Exatamente. Sobre a questão do ensino infantil, é assim, eles não eram do Fundef, não eram da folha do Fundef, eles faziam parte dos 10%. Mas um reconhecimento do gestor... Foi uma promessa voluntária dele, espontânea. Inicialmente nem era uma reivindicação da classe. A gente ficou, sim, insatisfeito, desconfortável, porque a gente sabe que era professor e tinha que receber, mas não estava contemplado na lei. Mas ele disse que espontaneamente que ia pagar. De onde? Do recurso do município. Que ele tem que pagar. Por que ele pode pagar do recurso do município? Porque é no mínimo 60% professor. Pode ser 70%, 80%, 90%, 100%. Então, se ele quiser dar todo o professor, ele dá. Então, não tem nenhum impedimento ele pagar a educação infantil. Né? Não é. Pelo contrário. Ele está investindo em educação quando ele paga professor, né? E aí, essa proposta aí que você está falando, ela, na verdade, ela nem chegou a ser formalizada no papel. Ela é uma proposta de boca que surgiu na hora da sessão na Câmara. O que é que está no papel, de verdade? Votado, discutido e aprovado e hoje sancionado, publicado, já é lei? É os 60% do crédito principal para o professor, 40% para o município. Juros e correção, paga-se o advogado, o que sobra, 60% para o professor e 40% para o município. Hoje o que está na lei é isso, é o que está vigendo, é o que está predominando, é o que está valendo. E é a partir disso que ele está executando o pagamento, iniciou os trabalhos para realizar o efetivo pagamento para os professores. Então, o 80% foi uma proposta. E essa proposta, o que você achou? Ainda torna inviável para os professores, na sua opinião, como advogada? Pronto, agora você fez uma pergunta bem certeira. Como advogada, eu lhe digo que eu lutaria judicialmente pelo cumprimento integral da sentença, que é 60% do total do crédito para o professor. Porque, ainda assim, mesmo ficando 80-20 da sobra dos juros para o professor, 80% e 20% para o município, ainda assim os professores têm perda. Então, como advogada, eu lutaria pelo todo. Agora, você me perguntar como professor, que andou em Pau de Arara, que trabalhou com giz giz de cal, né? De cal, justamente, adquiriu uma alergia, andou nesses estradas de pé de chão, anos e anos, sem o devido salário e reconhecimento salarial, sem motivação financeira, aí eu não posso lhe dizer que a proposta está ruim. Porque para esse professor que passou toda essa história, que sofreu anos e anos, sem valorização, sem reconhecimento salarial, ele precisa urgentemente receber esse dinheiro. Ele conta, ele espera com isso, é uma expectativa. Alguns morreram e não receberam. Como jurídica, né? Como jurídica, eu prefiro ir para a justiça, questionar e conseguir o cumprimento integral da sentença. Agora, como professor, eu entendo a necessidade deles de receberem logo e é perfeitamente aceitável que eles digam e aceitem a proposta do prefeito que ele lançou na sessão na Câmara, né? Ele foi na hora, ele não trouxe nada documentado. Se tivesse sido aceita, seria uma emenda verbal que ele faria lá e teria integrado o projeto, votado e hoje seria lei. Não foi assim, infelizmente. Doutora, quanto ao que ele ofereceu, porque você tem um projeto de entrar em contato com a gestão para receber o que foi prometido na Câmara, que você acabou de me falar que na Câmara ele prometeu os 80% do juro. Sim. Dos juros. Foi, ele fez essa proposta. Ele fez 60% do principal para os professores, 40% para o Isso na hora que estavam negociando, né? Na Câmara. Depois que foi lido o projeto de lei, que ficou, no entendimento dele, 60% do principal e 40% para o município, paga o advogado dos juros, o que sobra 60% e 40%. Ele escutou a classe manifestou, disse que não estava satisfeita, que no nosso entendimento a gente estava perdendo, porque nós já tínhamos o direito garantido por uma decisão judicial, e ele foi, e junto com o Carleone, eles dois juntos fizeram os cálculos e trouxeram uma proposta para a classe, que era 60% do principal para a classe, 40% do principal para o município. Dos juros, paga o advogado, o que sobra 80% para os professores e 20% para o município. Aí você acabou de dizer também que como professora você aceitaria, como advogada você tocaria para frente pela justiça. Isso. Aí você vai tocar para frente como advogada ou com o pensamento como professora? Pronto, aí é o ponto. Eu sou representante da classe, eu não sou beneficiária do precatório, né? Então eu ajo representando, assim como os vereadores representam o povo, eu, na condição de advogada, estou representante
do detentor dos direitos, que são os professores. Eu não posso tomar decisão por mim. Eu escutei eles decidiram, se conversaram, fizemos uma votação na Câmara mesmo. O Aurélio, presidente da casa, conduziu essa votação a pedido da gente. E ele botou, quem está sentado concorda, quem fica em pé não concorda. Contamos e a maioria não aceitou a proposta. Encerrou, não aceitou, fomos para a votação. Por 5-4, o projeto foi aprovado. Integralmente, sem nenhuma emenda, do jeito que o prefeito mandou para a Casa Legislativa. E aí a gente partiu para a nossa Assembleia das classes, né? Sindesp e a Prosf se juntaram e realizaram uma Assembleia única para escutar a classe, o que eles querem. E aí, chegando lá, antes disso, eu conversei com o prefeito e o Manuel Borges, presidente do Sindesp, também teve uma conversa com o prefeito. E nós perguntamos a ele, pronto, hoje o que nós temos é o projeto aprovado. Vamos nos reunir em Assembleia Geral Extraordinária para decidir o que fazer com o precatório do Fundef. Quero saber de você que proposta eu levo para eles. Ele respondeu que não tinha proposta. Não tenho nenhuma proposta, eu só tenho o projeto de lei aprovado e eu vou começar a executar os passos para realizar o pagamento de acordo com a lei que está aprovada. Inclusive, estou sancionando e vou publicar. E aí, apresentamos para a classe, para o Manuel Borges, presidente do Sindesp, ele deu a mesma resposta e, no final, ele ressaltou: não estou fechando as portas para o diálogo, permaneço aberto para o diálogo, mas não estou, nesse momento, em condições de mandar proposta. Se vocês quiserem elaborar uma proposta, eu estou aqui para receber, mas eu não mando nenhuma proposta hoje. Vocês vão decidir lá entre cumprir a lei ou ir para a justiça. E aí fomos para a Assembleia, expliquei a situação, a conversa que houve com o prefeito, o Manuel Borges também explanou o diálogo que ele teve com ele e fizemos a votação. Os professores falaram, discutiram, apresentaram seus pontos, cada um apresentou o seu pensamento, seu sentimento, sua expectativa e fomos para a votação. Na votação, a maioria, não foi unanimidade, a maioria decidiu cumprir a lei nos termos em que está, mesmo em desacordo com a sentença. Por quê? Porque tem pressa em receber o benefício que espero há muitos anos. Estava lá na associação e no Sindesp, na nossa Assembleia Geral, os professores beneficiários e os herdeiros dos professores que já morreram e não tiveram o prazer de estar vendo esse momento histórico acontecer, né? E aí todos, tanto os professores beneficiados como os herdeiros, tiveram o poder de decisão e decidiram por não ir para a justiça, porque tem medo de demorar, de passar mais tempo ainda e esse dinheiro ficar de novo para outros herdeiros e não mais para eles que estavam lá. Em razão disso, hoje, como é que está? O prefeito iniciou o cumprimento do plano para realizar o pagamento, publicou a lista dos beneficiários. Essa lista não é uma lista feita, pronta, ela é uma pré-lista, ela está passível de mudanças. A partir do momento que se apresenta erros, se apresenta documentos comprobatórios, ela vai sendo modificada. E partimos para receber, então, o precatório. Essas mudanças podem ser pessoas que estão o nome lá e pode não ser detentora desse direito, e outros que não estão, pode ser que entre posteriormente, ou não? Não tem nada a ver isso daí? Na verdade, dificilmente você vai ver nessa lista alguém que não tem direito de estar lá. A regra é o quê? Alguém que tem direito e não está. Entendi. Por Entendeu? Isso que pode ser alterada, né? Ela não é uma lista feita baseada na vontade do gestor, pelo menos não de acordo com a sentença, não de acordo com a lei, não de acordo com os princípios de transparência, princípios constitucionais, né? Ela é uma lista para ser feita a partir de documentos. Doutor, alguém que ensinou nesse período, que não está, sei lá, às vezes não deu seguimento na carreira de professor, mas esteve ensinando nesse período aí. Tem possibilidade de ter esse direito e nem saber? Porque às vezes não está lá no sindicato porque não é um professor, Existe, não seguiu a carreira. Então tem possibilidade? Tem, inclusive já teve, a gente já encontrou pessoas que a gente sabe que trabalhou na época e não sabia que era beneficiário. Porque às vezes tem gente que é técnica de enfermagem, tem outros que são, sei lá, trabalha em fábrica de lingerie, que na época ensinaram e tem esse direito. Trabalharam como temporário na época, ou mesmo como efetivo e abandonou, seguiu outra carreira, né? Tem sim, e essas pessoas serão contempladas assim também. A partir do momento que algumas delas já estão na lista, o nome já apareceu, porque já apareceu nos sistemas do município, outras sabe trabalhar e terão que apresentar documentos para se habilitar a receber o crédito. Então, meu internauta, se tiver alguém aí da sua família que ensinou-se nesse período, 2002 inclusive... a 2006. 2002 a 2006, né? Inclusive, se tiver falecido também, a família pode ir, né? Os herdeiros têm direito de receber, se habilitar e receber. 2002 2006, que prestou serviço como professor na educação, em Frecheirinha, né?
Qualquer pessoa, mesmo a título temporário, precário, efetivo, qualquer que seja a natureza, prestou serviço para a educação, tem vínculo com o município desse período, tem direito de receber. Legal. Muito bem. Então é assim, a explicação está ficando aqui bem clara. O que fica dúvida para mim, eu pergunto, pode não ser a dúvida do internauta, mas o internauta pode entrar em contato aí, deixar sua mensagem que a doutora Mileide vai repassar para você, vai responder, né, a sua pergunta, né, o seu questionamento aí. E aí a gente vai... Doutora, então no caso já está, pode-se dizer que resolvido. Sim. Está resolvido como? Os professores aceitaram o valor que vai estar. Outro detalhe, né, muito importante, viu? Esse projeto de lei, ele está tratando, teoricamente, agora no valor de 4,5 milhões, que é referente à primeira parcela. O pagamento, a União, no acordo, parcelou. 60% do valor do crédito é agora, está disponível para ser recebido agora. 30% vai ser em agosto de 2026 e os outros restantes 30% em agosto de 2027. Essa lei que foi aprovada nessa semana, na segunda-feira, ela vai valer para todas as outras parcelas. Quando as parcelas seguintes vierem, não vai ter mais discussão de percentual, se é mais, se é menos, negociação, não vai ter. A lei já está vigendo. O que foi aprovado agora serve para todas as parcelas. Ah, entendi. No caso, só uma coisa que eu queria tirar a dúvida aqui. Esse 60% é o 60% do professor e depois vem o do honorário do advogado, ou esse 60% que vem desse valor já vai ser retirado desse valor que vem referente aos 60% do total, né, do bruto, ele vai ser tirado 40% para o município e 60% para os professores? Assim, você está falando da primeira parcela? Da primeira parcela. Não, da primeira parcela. Dos 4,5 milhões, que é o valor da primeira parcela, corresponde a 40% do valor do crédito, o advogado vai receber na proporção de cada parcela. Cada vez que a parcela sair, ele vai receber 20% da parcela. Ele não recebe o valor dele integral, logo agora na primeira parcela, não. Entendi. Entendeu? É proporcional. Os professores vão receber 60% da primeira parcela, o advogado vai receber 20% da primeira parcela. E o município também já vai ficar com a parte dele? Da primeira parcela. Na segunda parcela, do mesmo jeito. A mesma proporção que a lei estabelece vai ser empregada na segunda parcela e na terceira parcela. O advogado não recebe todo de uma vez e fica sem receber na seguinte, não. Ele vai receber parcelado também. Doutora, a gente falou sobre o que foi corrigido lá pela lei, né? O que foi, como é que eu posso dizer? O que foi resolvido, né? Definido por a lei, né? E no caso dos professores lá da educação infantil que não tinham esse direito, né? Como é que fica a situação deles? Eles vão ter vão ganhar a mesma proporção? Pronto. Como é que fica? A educação infantil, pela legislação vigente, ela só entrou no Fundeb, no caso Fundeb, a partir de 2007. Mas Frecheirinha, no caso de Frecheirinha, os professores da educação infantil, nos anos de 2002, 2003, 2004, estavam na folha dos 10%. 2005 e 2006, eles já estavam na folha do Fundeb. Então, dos anos de 2005 e 2006, os professores da educação infantil receberão dos 60% do crédito, do principal, igual os outros professores do ensino fundamental. Isso quem está nos últimos dois anos do Fundef. Exatamente. Mas os mesmos professores da educação infantil que estão em 2002, 2003, 2004, serão contemplados pelo benefício que o prefeito quis dar para os professores. Eles receberão do recurso oriundo dos 40% que fica para o município. E o pagamento deles, a lei deixou em aberto. Ele disse que vai ter que pagar, disse de onde vai tirar o pagamento, mas ele não disse quanto será. Então é a prerrogativa dele, ele vê quanto quer pagar. Exatamente. Vai ficar a critério do município, como ele diz na própria lei, e não é só esse ponto, tem muitos outros pontos que ele coloca que é a critério do município, e vai ser por meio de decreto que ele vai regulamentar isso aí. Muito bem. Produção, tem o doutor Tibério, né? Bota aí o áudio, né? Pronto, bota aí o áudio do doutor Tibério. Olá, amigos internautas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está acompanhando aqui esse podcast, eu não sei a hora que você está vendo isso, mas enfim, faço essa saudação. Eu queria aproveitar esse momento para deixar um registro aqui muito especial. Primeiro, para parabenizar o podcast Debaixo da Moita por abrir esse espaço tão importante de debate público. Um tempo em que muita gente fala sem base, sem compromisso. É admirável ver um canal que traz temas sérios, com profundidade, responsabilidade e, acima de tudo, respeito pela verdade.
Eu acompanho aqui você, Moitinha, e só tenho a lhe parabenizar pelas pautas que você coloca no seu podcast e pela seriedade como você trata. E, em segundo lugar, mas com muito orgulho, eu quero homenagear aqui minha esposa por todo o trabalho e dedicação que ela teve ao longo desse processo de discussão sobre o precatório do Fundef. Eu acompanhei de perto aqui cada reunião, cada momento de estudo, cada esforço para dialogar com os professores, esclarecer dúvidas e construir uma posição técnica e justa. Ela nunca tratou esse tema como uma pauta política, mas como uma causa de justiça e valorização dos profissionais da educação, sempre com serenidade, preparo e compromisso com a verdade jurídica. Ver esse reconhecimento aqui num espaço de diálogo sério, como o Debaixo da Moita, me enche de orgulho, não só como esposo, mas como cidadão que acredita que é possível fazer política com respeito, técnica e coração. Parabéns a vocês do podcast, parabéns a ela por representar com tanta dignidade quem acredita na boa educação e na boa política. Finalizo aqui com o coração cheio de orgulho por ver a profissional como ela, a profissional que ela orgulho pela esposa e pela mãe que ela também é. Não é fácil dar conta de tudo e ainda assim está aí. Um abraço, que isso sirva de exemplo para mostrar que quando se trabalha com seriedade, empatia e coragem, é possível fazer a coisa acontecer, com propósito, técnica e coração. Um abraço a todos e espero que todos gostem da participação que está sendo feita aqui. Um abraço. Doutora, o recebimento, os professores vão receber na conta salário, do mesmo jeito? Sim, o município vai pagar diretamente para os professores. Tem uma folhinha de pagamento e eles vão respeitar essa folha de pagamento e realizar o pagamento. E no caso dos herdeiros, que não tem essa conta com vínculo com o município, como é que fica? Pronto, os herdeiros, eles terão que se habilitar de outra forma. Eles terão que ir para a justiça, requerer um alvará judicial. Por meio desse alvará é que eles conseguirão receber o direito que seria dos professores que faleceram. Então, para que isso aconteça, os herdeiros terão que procurar um advogado, contratar, ir para a justiça, para dar entrada no alvará. Com o alvará é que conseguirão fazer o levantamento do que lhes é devido. Então, mesmo assim, ainda vai passar, né, por um... Então, os herdeiros, né, deverão procurar aí o advogado da sua confiança. Isso, né? Exatamente. E é bom que seja uma pessoa que está por dentro do assunto, né? Então, é assim, procura o advogado aí da sua confiança para conseguir, né, esse dinheiro. Beleza? Doutora, algum dos professores não se sentiram, tipo assim, não ficou questionando o dinheiro do advogado? Será que de fato precisava eles tirar de um dinheiro que é um direito deles para pagar o advogado? Não, pelo contrário. Desde o início, inicialmente foi questionado o valor, que achamos muito alto, né? Uhum. Mas o fato dele ter direito, isso nunca foi questionado. Ele trabalhou, se não fosse o trabalho, a expertise dele de ver que o município tinha esse direito e não estava sendo pleiteado, reivindicado, nem os professores e nem o município teria recebido. Então, nós professores defendemos que o direito é sim do advogado de receber. E isso também não compete a gente decidir, está na sentença, foi o juiz quem determinou. O advogado tem que ser pago, tem que ser pago com esse valor e tem que ser pago desse fundo, que é o juros de mora. Não só disse quanto, nem como, ele disse de onde que ele seria pago. Os professores não estão discutindo esses termos da sentença. Está transitado e julgado, não cabe discussão e não estão contra. Defendemos sim o pagamento dos honorários do advogado e defendemos sim o pagamento de no mínimo 60% para os profissionais de magistério. Uma coisa não impede a outra. É uma questão matemática. De interpretação também. Eu estou tentando analisar aqui porque ele vai sair lá dos juros e mora, né? Isso. Aí, no caso, ele, depois de tirado desses juros e mora, é que vai ser tirado o valor, os 40% para o município e 60% para o professor. Exatamente. Né? A lei está nesse formato aí. A lei está assim. Paga o advogado, o que sobra, 60% fica para os professores e 40% para o município. E é aí, nessa hora, que a gente diz, se nós tínhamos direito a 60% de tudo, nós temos direito a 60% do crédito e 60% dos juros. Não é assim? Se a gente tem direito a 60% do crédito principal e 60% dos juros, nós estamos pagando o advogado, porque nós não estamos recebendo 60% do total dos juros. Nós estamos recebendo 60% do que sobra depois que paga o advogado. Doutora, mas se o contrato dele se é referente ao valor total, os 40% que ficava no município não dava para cobrir, não dava? Não, realmente não dá para cobrir. E é por isso que a nossa conta é diferente do que o prefeito tem feito. A nossa conta é assim.
Você tem 10 milhões, que é o total do crédito. Desses 10 milhões, 6 milhões é principal, 4 milhões é juros. Você pega os juros e vamos pagar o advogado. 2 milhões é para o advogado, que é 20% do total. Pronto. Dos juros, que são 4, 2 milhões fica para o advogado. Aí a gente volta lá, como é que está devendo quem agora? Está devendo os professores. Professores é, no mínimo, 60% do crédito total. O crédito total volta a ser 10 milhões. Não que o dinheiro volte. O valor total é 10 milhões. E aí 10 milhões do crédito total é para os professores. De 60% dá 6 milhões. Sobra aí apenas 2 milhões para o município. E é aí onde o município esperneia, que ele não fica com os 40%. Só que na sentença não diz que o município tem que ficar no mínimo com 40%. A sentença diz que no mínimo é 60% para o professor e 20% é para o advogado. O que sobra é para o município. A sentença não determina que o município obrigatoriamente tem que ficar com 40% no mínimo. É esse o nosso ponto de divergência do prefeito. Ele fica com valor menor e nós não achamos que isso diz respeito à sentença, porque a sentença não obriga que o município fique com o mínimo de 40%. Muito bem. Doutora, na Semana do Professor, eu queria que você deixasse uma mensagem aí aos professores e você como representante da classe, inclusive nas condições jurídicas, né, aí conseguindo essa conquista aí junto ao grupo com muita luta, né? Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem. A minha experiência com os professores, Moitinha, é uma coisa assim, eu acho que vem talvez de outras vidas, não sei, porque eu troquei o dente com professor. Minha mãe é professor, minhas tias são professoras, até minha tia Sônia que morreu é professora, minha tia Ló é professora, então eu nasci nesse meio, eu nasci na sala de aula, se eu queria ficar perto da minha mãe, eu tinha que ir para a sala de aula com ela para ver ela trabalhando, porque ela não tinha tempo para me dar atenção em casa. Então, se tem uma coisa que eu conheço de perto, é o que é professor. E tem uma frase que eu escutei uma vez, e assim que eu escutei, eu já associei a profissão do magistério. A frase que diz, eu nem lembro quem é o autor, não lembro se é escritor, qual é a profissão dele, mas a frase foi que me chamou a atenção. Quem faz o que ama, estará sempre amando o que faz. Ser professor é isso, porque é difícil, e cada dia que passa tem piorado, a sociedade está ficando cada vez mais difícil, a família está ficando cada vez mais difícil, e além de um trabalho pedagógico, o professor tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um enfermeiro, ele tem que ser até um orientador espiritual, e é um trabalho muito puxado. Então, para mim, eu sou advogada, eu admiro demais a minha classe, porque é uma classe que luta por direito, é uma coisa muito bonita, mas antes de admirar quem luta por direito, eu sou primeiro admiradora dos professores. E hoje, se hoje eu estou nessa condição de defender a classe, num direito tão sonhado, tão buscado, tão esperado, é porque eu fui aluna desses professores. Eu fui aluna da Erenice, eu fui aluna da Madriana Kátia, eu fui aluna de muitos que hoje estão, da Iracema, da Ana Paula, que faleceu e vai deixar o dinheiro para a família. Eu fui aluna de quem hoje está merecendo receber esse direito. E muito me orgulha estar nessa condição de colaborar positivamente em favor deles, professores. E a eles, minha admiração, meu respeito. Eu acho que nem que o Gargamel ou qualquer prefeito de qualquer lugar do mundo pegasse todo o recurso que chega e desse 100% para o professor, ainda não pagava o que eles fazem pela sociedade. O trabalho de psicólogo, o trabalho de enfermeiro, o trabalho de pai, o trabalho de mãe, de irmão, de amigo e também o trabalho pedagógico. Nada do que se faça em favor do professor é suficiente para retribuir o que ele faz pela sociedade. Muito bem. O professor, ele é o formador de todas as profissões. De todas as profissões. É impossível você ser um médico, advogado, sem passar por um professor, né? É impossível. Minha querida, muito obrigado por ter vindo, doutora. Satisfação total. Espero que venha outras vezes, né, para a gente tratar de outros assuntos, ou de repente desse mesmo, né? E deixo aberto aqui para outras pessoas que tiver aí, quiser externar aí o seu ponto de vista também sobre o precatório, né? Estamos à disposição. Antes de encerrar, eu queria só mais uma fala, porque eu sei que a gente vive... Sinta-se à vontade. Eu sei que a gente vive numa cidade onde o clamor político, a discussão política é muito forte e, de certa forma, até já enraizada, né? Uhum. Mas eu preciso ressaltar um ponto muito positivo dessa luta do precatório, que é a união dos professores. Todo mundo sabe que a política aqui divide não só classe, ela divide até famílias. Sim. Tem pessoas da mesma família que brigam e discutem por política. E esse precatório,
teve a participação de quase todos os gestores dos últimos anos no município, né? Teve o Carleone que iniciou, o Elton Luiz que fez o acordo e agora o Gargamel que está realizando o pagamento. São 3 grupos diferentes, embora esteja Carleone e Gargamel juntos hoje, mas eles já são gestores diferentes, cada um pensa e age de uma forma, e da mesma forma cada um tem um eleitor com seu perfil. E esses eleitores, esses professores conseguiram deixar de lado o partidarismo, a politicagem, e entenderam que eles estavam unidos em favor de um bem maior. Acabou a briga, acabou a discussão, acabou a confusão. Nós estamos aqui para lutar pelo nosso direito. Professor que votou no Gargamel esteve em reunião, esteve em assembleia, esteve em diálogo, esteve na Câmara falando, conversando, até brigando. E professor que votou no Elton também, professor que foi eleitor do Carleone também. Então, uniu. Todo mundo fechou os olhos para a política, olhou para o bem maior, que era o interesse da classe. E eu tenho muito orgulho de dizer que os professores hoje, eles não estão... eles estão sabendo separar quando tem que ser a política partidária e quando tem que ser a política voltada para o benefício da classe. Eu tenho muito orgulho disso e essa conquista ficou muito evidenciada nos últimos meses, nesse trabalho de buscar esse precatório para os professores. E reconhecido entre si, na classe mesmo reconhece, eles mesmos fazem esse discurso e também reconhecido por pessoas de fora, de enxergar essa situação. Foi muito lindo chegar na Câmara e ver professor de todo tipo, bode, abelha e porco, lá sentado, esperando ver como é que o seu direito ia ficar. Rapaz, tava legal, todo mundo juntinho, deram as mãos e esqueceram a sua posição partidária, né? Exatamente. Minha amiga, brigadão, um forte abraço para você, tudo de bom, que Deus abençoe. Professores, que Deus abençoe cada dia mais, que dê tudo certo aí, um abração e bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora. Tchau.